Esse é mais um episódio da FUSCast, onde a gente conversa sobre administração pública, a prática, na verdade, né? Aqui ao meu lado está o Antônio Chiquito, também componente da empresa. Já quero agradecer os meus dois convidados e quero que vocês se apresentem, tá, doutor Renato? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Renato Riuit Gish, sou advogado. Esse ano eu estou completando uma década de advocacia. Sou advogado do CISEM, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Mirandópolis. Também sou advogado do CIFUSPESP, que é o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. E também tenho o meu escritório particular, né? Eu faço demandas majoritariamente na esfera civil e previdenciário. É gabaritado em sindicato. Doutor João? Olá, boa noite, tudo bem? Prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês. Me chamo João Victor Moroso Capelari, sou advogado há 9 anos, advogo para o CISEM Araçatuba e região. Nós temos base aqui em Araçatuba e mais 19 cidades na região, e atuo também particular. Tá? Tenho meu escritório, no qual majoritariamente também atuo na esfera civil. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? É até bom que a gente comece falando por que a gente escolheu esse tema, né? Eu como procuradora, o Chiquito como advogado. Dentro da administração pública, há uma demanda muito grande, eu faço a parte civil também, mas há uma demanda muito grande trabalhista. E quando a gente fala em demanda muito grande trabalhista, a gente começa a evidenciar alguns pontos da administração pública. Porque se tem muita ação trabalhista, é porque em algum momento a administração pública está sendo falha. Então, como servidora pública efetiva, eu vejo no dia a dia essas falhas. Então, eu acho que mais do que falar da ação em si, a gente precisa falar do comportamento do poder público. E eu queria saber de vocês, diante dessas ações que vocês sempre estão propondo, qual é a demanda dentro da administração pública que vocês têm evidenciado como mais falha, assim, em questão de recursos humanos, dos atos administrativos em si? Em Araçatuba, por exemplo, o que você acha que tem gerado grandes demandas, que é uma falha do próprio poder público? Ações de insalubridade, tá? Acho que insalubridade é campeã. Pelo que eu tinha comentado a respeito do próprio laudo, tá? Então, hoje, há uma modificação muito grande com relação, tá? Tanto servidores em que a jurisprudência hoje já reconhece de 20% para 40%, tá? E aqueles que não recebem e nos procuram com certa frequência, esperam para ver o que vai dar, e os mais novos. Eu vejo algo diferente do que eu via. Tem muito tempo que eu tô lá. Antigamente, o servidor tinha mais medo de ingressar com a ação tão logo ele ingressa no serviço público. Não, tá? Isso é um fato. Isso é uma situação complicadíssima para lidar com o servidor. É afastar dele aquele medo de que ele vai ser perseguido em acionar a justiça. Antes do probatório, tá? Chefia. E eu tento demover a todo tempo esse tipo de situação para eles. Mas você acha que esse comportamento mudou? Que hoje eles têm mais coragem? Com certeza tem. Com certeza tem. Eles veem que dá certo, né? Eles veem que dá certo. Hoje em dia, rede social, com essas plataformas, fica até mais fácil de você denunciar esse tipo de abuso de prefeitura, de administração. Então, eles são mais destemidos. O perfil deles também mudou, desde o auxiliar de serviços gerais ao... Em todas as categorias. São pessoas que estão mais preparadas, tá? Eu vejo, por exemplo, a Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal aqui é ótima. Ela é ótima, ótima. Ela ficou um bom tempo sem concurso, tá? Então, os guardas foram ficando mais antigos, tanto que a nossa diretoria é composta, todos são compostos por guardas municipais, tá? E, passado esse tempo, hoje os guardas municipais, todos eles já têm formação de ensino superior, tá? Se preparam mais fisicamente, tá?
Mas hoje em dia, o que você mais tem dentro do sindicato em Araçatuba, assim, de demanda trabalhista? Tirando a insalubridade. Desvio de função. Ai, é campeão. É a dupla. Desvio de função. Lá em Mirandópolis também, né? Principalmente na saúde. A gente percebe, além da EFES, a gente trabalha assessorando as empresas, mas também municípios, né? E aí, quando se fala em laudo, em insalubridade, mas não só isso, né? A gente percebe também uma grande demanda em relação à saúde ocupacional. Né? E aí, principalmente quando a gente vai para a área de educação, né? Aí a gente vê bastante afastamento. E aí nós começamos a mapear, né, umas dificuldades. E aí primeiro que muitos municípios não têm um programa efetivo. Né? Se a gente pegar as normas, diz que precisa elaborar, tem que fazer um PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, onde você vai mapear todos os riscos existentes, né, na municipalidade. Que não tem esse planejamento. Que não tem. Aí você vai dentro num LTK, tipo, você vai avaliar, né, as atividades que são, né, que causam possíveis riscos, né, à saúde, e depois você vai dentro do PCMSO. Mas o que a gente percebe, né, e aí eu queria até ver a visão de vocês dessa falha, né, porque o que a gente percebe é que nasce a contratação errada. Né? Muitas vezes você contrata pessoas inaptas. Né? Eu identifiquei num certo município, que a gente teve presente, que eles contrataram um tratorista e a pessoa tinha uma perda de 85% da visão. Como? Jesus. E aí, né, a gente discutindo, mas como que contratou? Mas né? você já vê que na hora de passar na inspeção de saúde já não passou. Não foi eficaz. Aí eu fui verificar que eles nem faziam os exames que eram previstos dentro do PCMSO, né? Que o PCMSO é o Programa de Controle da Saúde Ocupacional. Então, infelizmente, né, a gente percebe essa falha na base. Então, nasce errado a contratação e também, além do nascimento, do início, não existe o monitoramento, né? Porque você vai identificando problemas no monitoramento. Né? Então, nós estávamos até antes do podcast falando, pô, mas eu pego um município que tem um laudo de 2018, um município que tem um laudo de 1900 e alguma... Não tem como, porque o laudo, na verdade, as características do município, dos setores, vão mudando dia a dia. Mas né? na hora que você falou isso de fazer o planejamento, aí o Dr. João falou do desvio, né? Na verdade, o desvio, ele nasce com essa origem. Você já não tem a preparação, o servidor entra quando você vê a administração. Olha, então já que você não serve para isso... Vou te colocar ali em outro Você setor. tem Exato. pego também, igual o Dr. João... Adorei que você falou do desvio, porque desvio para mim é muito polêmico. Você também se depara com isso. Sim, em Mirandópolis, as ações que a gente mais ajuiza são insalubridade e desvio de função. Imagino que seja algo comum em relação a todos os municípios, né? Especialmente em Mirandópolis, no desvio de função, o que a gente observa também é que existem alguns cargos, né? Alguns servidores que são titulares de alguns cargos que eles simplesmente não têm onde trabalhar. Não, parece que não tem serventia. Exatamente, não tem utilidade. Então, assim, penso eu que a administração deveria se atualizar nesse sentido, né? Porque vai gerando os desvios de função. E não adianta. Hoje, cada vez mais as pessoas têm acesso à informação, elas lutam pelos seus direitos, então chove ação judicial. Exatamente. Que é isso que o doutor estava falando anteriormente, né? Desculpa. Porque assim, você como procuradora, você observa que acho que não se entrava tanto com ação quanto se entra hoje. Mas aí né? eu vou fazer um gancho do que o Dr. João falou. A gente precisa olhar como era antigamente. De fato, você tinha esse medo, esse temor, né, seja qual natureza, de ingressar com a ação. Então, por mais que a gente não queira adentrar o mérito do que é uma ação política, ela existe. Antigamente, politicamente falando, existia mesmo
essas circunstâncias fáticas de coação, Existem perseguição, hoje, né? existe até hoje. Mas hoje entra aquilo que você falou. O servidor ele já se sente um pouco mais fortificado para poder ir atrás do sindicato ou de um escritório de advocacia. Ele consegue muitas vezes comprovar essa perseguição, Sim. que antigamente era muito difícil, né? Então, mas a gente não pode deixar de falar que as ações trabalhistas, elas realmente têm um cunho verdadeiro. Você acabou de falar de um tratorista que não tinha visão. É uma Exato. coisa que a gente pega. Certeza que ele já foi desviado para outra coisa. Porque como ele vai operar a máquina? Não tem como. Ele já tá desviado e aí, né, você entra até olhando na administração, porque eu até creio, né, o papel do sindicato, né, não é ajuizar a ação, Não. né? Pelo contrário, o papel do sindicato é representar, né, os seus sindicalizados e defender os seus direitos, né? E aí, infelizmente, por erros ou por intenções políticas ou por despreparo, né, acabam gerando demandas. E isso é muito ruim para o município, né? Se nós pegarmos o município de Andradina, que é público, existe uma dívida trabalhista enorme. Né? Por quê? E aí a gente vai levantar os precatórios, são gigantescos, e essa é a função? Não é. Né? Então, surge a necessidade dos municípios se prepararem. Né? E aí é por isso até que a EFES nasceu, né? Para auxiliar o município na relação, né? Relação munícipes, relação comunidade, relação funcionários. A gente vê que falta capacidade, que as pessoas não entendem. Uma coisa que dá para perceber também é que, assim, o município parece uma locomotiva que não tem freio. Ela tá a todo vapor. Uma ótima analogia. Não dá tempo, não sei o que teria que ser feito para... porque a rotatividade de diretores também, de prefeitos, enfim. Secretários no município que tem. Isso acaba também prejudicando, né? Porque cada um pensa de um jeito, né? Enfim, e não dá tempo de ter esse preparo do servidor. É muita demanda, é muito serviço. Então, assim, não dá para parar, vamos fazer um treinamento, não sei o quê, porque é um rojão a cada dia, né? E a gente se repara isso, que falta capacidade, às vezes, para o próprio secretário e para o próprio diretor, mas eu acredito também que falta muito do diálogo administrativo. Era isso que eu ia perguntar para vocês. O Chiquito falou, às vezes a gente sabe que o sindicato ele não quer, de fato, ingressar com a ação. Ele até gostaria que fosse resolvida a demanda com categoria. Sim. Vocês têm, por exemplo, em Araçatuba, esse diálogo com a administração pública? Nós voltamos a ter um diálogo maravilhoso. Tá? Não tem como você atrelar sindicato somente a judicializar. Exatamente. Tá? Muito é política. Sentar nas comissões, ouvir o sindicato. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Isso não estou me metendo em política. Tá? Mas não tem como não falar alguma coisa. Só que assim, aqui em Araçatuba tem uma situação em que o presidente do nosso sindicato foi vereador, tá? Na primeira gestão do atual prefeito. Isso influencia, né? Para mal. Pra nós, eu acredito porque ele não fazia parte da situação, tá? Ele era a oposição, tá? Então, assim, muitas lutas ele levou para a Câmara e isso fez com que a administração atravancasse, né? Todas. E aí o servidor acaba perdendo com isso. O servidor acaba com certeza perdendo, tá? Então, de uns tempos pra cá, nós melhoramos. E o que começou a tornar melhor a nossa amizade foi com o jurídico. Porque independente de batalhas que eles estivessem travando, o jurídico sempre teve as portas abertas. Os procuradores, nós temos uma boa relação, tá? E com os procuradores do Cisema, sempre com elegância na atuação, ninguém parte para baixaria. E aí isso foi abrindo espaço. E só o servidor ganha com isso. E só o servidor ganha com isso. Não, esse diálogo que você falou é muito importante, porque é um bem comum, né? Da mesma forma que a administração pública é movida ao interesse público, ali na relação do servidor, eu como servidora, também acho que a gente tem que buscar o melhor. O servidor, ele é
a ferramenta de trabalho da administração pública, né? Sim. Aí você falou que vocês têm uma boa comunicação, né? Temos uma ótima comunicação. Lógico, se houver uma divergência, vai ser uma divergência natural. O que torna menos político possível. Se tiver que judicializar, nós vamos. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, te dar um exemplo redundante. Na primeira gestão do atual prefeito e o nosso presidente, a situação ficou tão crítica que o prefeito aprovou na Câmara uma lei para reduzir o número de diretores da nossa entidade. Então era de... Super subjetivo, né? Era de 4, mudou para apenas 2, você tinha que ter... Era como assim, estratosférica a diferença. Então você tinha direito a 2, com 1.000 independente de associados. Para você ter direito a 3, você tinha que ter pelo menos 40% a mais, e para você ter 4, você tinha que ter mais 100%. E essa briguinha ficou? Essa briguinha nós conseguimos na justiça, nós ganhamos a ação. Semana seguinte, eu e o Dr. Cleiton, nós entramos com a ação, fomos lá, despachamos com o Dr. Zé Daniel na época, ele nos concedeu a tutela, manteve a diretoria, e o município, que mostra que era uma atitude intencional e política, é o fato que o município nem recorreu. Não, mas eu acho que isso que você passou, a gente passa em todo e qualquer município, não tem? Tem interferência política, não tem? Naturalmente, não tem como, tudo é política. E você falou um ponto, o do jurídico do sindicato, você ter uma boa convivência com o jurídico da administração pública. Eu aqui, com o meu colega que mais entra com a ação. E também temos... E aí, aproveitando, né, vocês conseguem, né, entre sindicato e servidores, pontuar as falhas e demonstrar isso aí, fazer um plano de ação para minimizar? Vocês sentem isso, né? Tanto em Mirandópolis quanto em Araçatuba, existe esse tratamento? Pô, eu estou tendo várias ações de insalubridade. Será que podia melhorar, né? Vocês percebem que o município faz alguma coisa para mudar ou não? Vai deixando do jeito que tá. Seja sincero. Eu acho que existe uma boa vontade, mas aí retorna aquilo que eu disse anteriormente. Vai mudar. Bom, Mirandópolis, eu sou advogado do sindicato desde 2017. Então, desde quando eu advogo para o sindicato lá de Mirandópolis, para os servidores de Mirandópolis, nunca um prefeito acabou o mandato. Porque o último prefeito que acabou o mandato foi em 2016. O doutor João tá falando, Mirandópolis. Sabe que quando você tem aula de eleitoral e você fala, imagina que isso vai acontecer. Então, Mirandópolis já teve inúmeras cassações. A gente, num ano, só teve 4 prefeitos. Possível mudar. Então, é o que ele tá falando. Isso. Então, assim, existe, sim, a boa vontade. A gente acredita nisso. A gente troca ideias. Só que tem essa rotatividade do chefe do executivo, dos seus diretores. Então, se inicia uma conversa, e de repente o prefeito é cassado, aí muda todo mundo, enfim, um caos. É que as pessoas não entendem. Quando falam, mas o que tem que muda o prefeito? Então, a gente está dentro da máquina, a gente sempre explica. Olha, ele entrou, mesmo que continue o mesmo diretor ou secretário, ele tem que chegar no prefeito e falar, seu fulano, está acontecendo isso, a demanda desse é isso. Então, você tem, agricultura, é meio ambiente, é RH, é inúmeras coisas, né? E aí, claro que a procuradoria, ela sempre informa ao Recursos Humanos, olha, o número de desvio de função é grande, você falou da educação. O tanto que a gente tem de desvio, claro, em todas. Lá acho que a gente tem um pouco menos na saúde, é mais a parte braçal, que a gente tem muito, que se transforma em motorista, não sei porquê. Tem também, bastante. Professor, aqui, mas a parte é saúde. Aqui a maioria é na saúde. Na saúde. Lá não, lá a gente tem mais na parte administrativa. Então a pessoa, ela era para ser, tem uns que são bem graves, era para ser servente, de repente ela tá agindo como oficial administrativo. Então assim, e são coisas muito antigas. Sim. Aí a pessoa entra na justiça, ganha aquela diferença salarial de anos, com reflexos, com tudo, e aí a gente informa a administração pública. Muitas vezes a gente descobre que o desvio de função, ele tem origem política também. Com certeza. E aí esse é o problema, né? Porque esse cunho político prejudica, sem dúvida, né, as finanças públicas. E toda a máquina. Porque esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras áreas ou revertido para os próprios servidores.
né? Porque Judicializar isso, ter que pagar caro, precatório. né? E aí você tem, Exatamente. dentro do caminho da justiça, do trabalho, também você tem dois caminhos, né? Você pode ganhar, pode perder, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o servidor, isso é muito ruim pro município. Ó, mas em cima disso que você está falando de pode ganhar ou pode perder a ação, lá em Mirandópolis, as ações de insalubridade, 90% o sindicato ganha. 90% Assim, ganha, só que tem os 10% que o município ganha. Aí fica uma situação esdrúxula entre os servidores que trabalham Boa. na mesma escola, por exemplo, ou creche, enfim. Um ganhou, o outro não. A gente tem um cargo lá em Mirandópolis, é não sei se complicado, existe né? esse Aí cargo para em... explicar para o servidor é complicado. Existe esse cargo em Araçatuba. E não sei se é Andradina que você fez esse planejamento de educação, né, Renato? Auxiliar de desenvolvimento escolar. Sim, tem aqui. É um cargo que... Ela é quando você- professora. Professora? O Não, nosso é caracterizado como servente. Não, mas aqui eles pagam, tá? Vem verba do governo, elas recebem. Mas tá? a gente lá não. O auxiliar de desenvolvimento... Aí entra o que o Chiquito falou. Planejamento. Quando você olha a lei lá que criou as atribuições do cargo, e você vai olhar as atribuições do cargo de ADE, você pega as atribuições do cargo, por exemplo, de servente, é praticamente a mesma coisa. E aí, o que acontece? Elas entram com a ação. E aí é o que ele fala, numa mesma escola tem 5 ADEs, 4 ganham insalubridade e a quinta não, porque tem câmaras de direito público, o tribunal entende diferente. Olha a circunstância complexa que cria ali dentro. Então, assim, vai criando raiz, né? E infelizmente, lá em Mirandópolis, tem 2 que eu tenho em mente que perderam a ação e são as que mais trabalham. Isso é dolorido para mim, sabe? Infelizmente, no judiciário, você não tem a segurança jurídica, Pode garantir nada. né, para ambas as partes. Né? Você tem casos que você, poxa, isso aqui tem direito. Não dá, isso aqui dá. E aí gera esse transtorno. Isso é muito ruim. Né? É ruim para o município. Né? Eu sempre faço a conexão. Ruim para o município, por insegurança, ruim para os munícipes, para os servidores, né, na verdade. E isso cria uma desmotivação. Né? Com certeza. Poxa, Com certeza. o que acontece? Esse trabalho em Andradina, uma empresa de segurança e saúde ocupacional, nós entramos para fazer o trabalho de acompanhamento mesmo, de realização do ASO e os exames. E aí, quando a gente assumimos, né, eu me preocupei, porque a gente foi contratado para fazer os atendimentos. Né? Então, a gente ia fazer o atendimento periódico, admissional, e aí, no primeiro documento, eu falei, eu estou precisando do PGR e do PCMSO. Eu falo muito nisso porque é a base da saúde ocupacional. Por quê? Eles queriam que a gente fizesse o trabalho na educação, porque o absenteísmo é altíssimo. Né? Então lá eles têm um problema muito grande de absenteísmo. E aí eu fui contratado por uma coisa e eu acabei me envolvendo com, Quando viu já estava se com envolvendo em outra outra coisa. E aí a gente percebe o despreparo, né? E infelizmente, dos gestores, do cunho político, você vai ali e pronto, acabou. Poxa, mas se eu vou desviar, existe uma norma. Né? Existe da forma que eu preciso que desviar. A palavra desvio ela é muito forte. Então, mas os municípios acabam, os gestores, né? Mas a lei fala de readequar, né? Você pode readequar, mas aí você tem que seguir todo um procedimento. Procedimento administrativo. E não se acontece isso. Né? Infelizmente, o que eu vejo muitas vezes é que a vontade... ela sobrepõe né, os direitos. Eu quero e pronto, acabou. E vou lá e... É 90%. E faz aqui, isso. Né? Em Araçatuba, vou voltar àquele primeiro assunto do que a prefeitura contrata muitas vezes e não faz um filtro. O que eu vejo muito acontecer aqui, tá? Você tem razão quando diz que antigamente as pessoas, mesmo em desvio de função ou com dor, não iam atrás, tá? Porque elas precisavam desse emprego, elas aguentavam e nem tinham ideia, às vezes, do que era um problema, tá? Hoje, eu acho assim, eu tenho certeza, acho difícil o município que consiga que faz um filtro perfeito
no Não. servidor na hora de ingressar. Por outro lado, tem situações ali que elas são uma aberração. Que basta, eu vejo agentes comunitários de saúde e endemias, tá? Polêmica, serviço- né, Renato? É. Qual o serviço deles? Eles têm que andar, caminhar, Aham. tá? Eles levam exames. Então, por exemplo, você vê que o Acaba cara... fazendo um a mais, né? Você vê que o cara tem hérnia de disco e ela vai evoluir, tá? Você vê que o cara tem muito problema no joelho, tá? Menisco, ligamento, quadril, e isso vai se deteriorando, Vai ser. vai acabando. E aí o que acontece? Chega uma hora que acontece muito aqui. Você não tem ideia. Eu fiz defesas coletivas de processos administrativos disso. Eles sentem muita dor, conseguem um afastamento, Aham. tá? Depois eles chegam à situação, ao ápice de faltar por conta. De Tá? nem justificar mais. Não justificar. Fatalmente abre um processo administrativo. Pra Se você demissão. vai ver, exatamente, ver os exames. Quando você pega o laudo médico, o de admissão, o admissional, aquilo lá é horrível. Que é justamente o que você tá falando. É horrível, tá? Não tem filtro nenhum. São situações que você não tem como ver. Mas por dentro... Você disse que se lá atrás tivesse evidenciado certeza. todas aquelas A pessoa nem circunstâncias, seria contratada. nem seria. Veja ela não estaria apta, né, Você pra vai ser. contratar você vai fazer a admissão de um procurador, tá? Ele não precisa andar, tá? Ele tem a parte que garante eventualmente uma deficiência, tá? Então eu acho que assim, eles deveriam fazer filtros específicos para a profissão e não aquele que o brasileiro está acostumado. Ó, você vai fazer um exame vai renovar a direção, ó, aperta aquele, vê se você está com força no braço, passou. Depois vem o problema. Então, a Eu acho que administração- hoje está melhorando os editais, está melhorando, mas eu ainda acho falho. Quando você olha, a gente teve o processo, igual você falou, eu penso igualzinho você. Por exemplo, a gente teve o processo seletivo de advogado do CREAS. Na época eu falei, olha, já que vai fazer um edital, já que é o advogado do CREAS, ele se equipara ao procurador, você tem que ter, no mínimo, uma prova escrita, porque é o que você falou, ele não anda, mas o que ele faz Não é é que escreve. você vai Exato, contratar um exato. procurador que não sabe escrever, Não sabe escrever. não consegue ler um texto, não consegue interpretar. Pô, município, você muda a lei toda hora. Aí, o segundo ponto, que é aqueles que vocês estavam falando quanto à relação política, você fez a pergunta, eu vou responder agora. O problema, muitas vezes nós dialogamos com a administração, eles entendiam que não. Nós temos a procuradora-geral do município aqui, doutora Renata, não sei se Renata dos Santos Melo, Não me recordo. espetacular. Bom saber, já quero Excelente convidá-la. procuradora, excelente procuradora, tá? Muitas vezes nós fomos conversar de advogado para advogado e assim, ela com certeza, eu não estou dizendo que ela entendeu não, mas com certeza o íntimo dela dizia, poxa, isso aqui É muito legal, eles tudo. têm direito, vai dar certo. Aí às vezes, o procurador em si, não estou dizendo ela, ele chega, ele passa isso para quem faz parte do O próprio chefe do Poder Executivo. do chefe, não, deixa eu judicializar. Aí vai muito, o que o doutor falou, do perfil do prefeito, Prefeito, secretário. do secretário, do chefe de gabinete, tá? Isso tem sido bom hoje. Você acha que tem melhorado? Sim. Por exemplo, conseguimos um adicional para os guardas municipais daqui, tanto para os ativos quanto para os inativos. Maravilhoso, todo mundo ficou contente. Mas você vê que você está praticamente há 8 anos com o mesmo chefe do Poder Executivo. Eu entrei com o chefe, com outro chefe. Mas assim, teve uma continuidade, que é justamente o que o Que não Renato tem não em consegue. Miranópolis, Não. Então, assim, por exemplo, você De fala de um perfil, não. diálogo. Quantos procuradores gerais você já não teve que conversar? Nossa. Eu acho que dá até preguiça nele. Fala, meu Deus, de novo, eu vou lá falar a mesma Os coisa. dois com quem eu Exato. tive o prazer de conviver muito mais tempo a Renata. O outro também, Dr. Daniel Barilli, que era procurador. sim. Foi meu professor. Excelente. Daniel é ótimo excelente. também. Então, tinha diálogo, né? sempre teve. Por mais que quando chegue lá, na cabeça,
Às vezes você não tem Atravanca. êxito, atravanca, mas pelo menos o seu diálogo ali com o jurídico da administração pública, eu, enquanto sindicato, olha, eu vou ajuizar, que eu acho que é isso que eles são, o servidor, eu vou ajuizar, mas eu consegui passar para a administração. Sim. Sim. O Renato já não tem esse êxito pela troca, né? Exato. Isso é importante. Se usasse esse diálogo para implantar, para discutir, tinha você ação. minimizava a Sim. discussão, né, o litígio. Porque o litígio Sem dúvida. é estressante, é trabalhoso. Você acaba de desenvolver atividades muito mais produtivas para você ficar discutindo, né, um erro que não querem Eu arrumar. muitas vezes já presenciei o Renato falando justamente isso. Olha, não tem necessidade de ação judicial, não é mesmo? Sim, não, Muitas vezes não eu- precisaria, né? Se na base da conversa houvesse aí o acordo entre as partes, vamos Denominador dizer, comum. não precisaria, mas, né? Vocês já chegaram a propor algum projeto de lei? Nem que eu digo assim, propor no sentido verbal mesmo. Falar, olha, eu acho que esse projeto de lei ajudaria tal coisa. Você se recorda? Em termos de conversas, né? Aquela preliminar, se isso aqui seria interessante e tal, sim. Já. Só que Não adianta, não prosperou. prosperou. Até porque a última conversa que a gente teve, o prefeito foi cassado. Então. Você vê, né? Birandópolis é divertido, viu, gente? Eu sugerir assim, eu acho que o nosso estatuto ele tá antigo. Aham. Eles sabem disso, eles entendem isso também. O que eu fiz uma sugestão mais direta dentro do estatuto, porque vou fazer aqui, ó, uma conta, sei lá, de cabeça aqui. Eu devo fazer 90% dos processos e rendimentos administrativos aqui da cidade. É bastante coisa, né? O número de processos é elevado, tá? Não estou entrando no mérito aqui Aham. se tá certo ou não, tá? Sempre respeitaram minha defesa técnica, nunca feriam ampla defesa e contraditório aqui, tá? Nunca. Todas as audiências são agendadas, todos os prazos, todas as oportunidades. Você não. fala no âmbito No âmbito administrativo. administrativo, não. As duas comissões sempre muito imparciais, tá? Aqui, quando você fala comissão, é porque existem já comissões... Nós temos duas aqui, a primeira e a segunda compostas por... E elas resolvem tudo que é de cunho administrativo, mais do servidor ou de tudo? Não. Aí são comissões para PAD. Apenas Tá, PAD. tá. Eles é quem abrem, eles é quem Gente, já não tem isso. não. eles fazem as audiências, tá? Isso aí é um mundo ideal maravilhoso. Não, Ter a comissão já sim, destacada. sim. Pelo valor, Eles ficam nós- nomeando. Nós temos, e eventualmente, quando alguém da comissão é inferior hierarquicamente ao servidor, eles retiram da comissão para o processo e nomeiam alguém com hierarquia. É que tá? olha, quando fala, né? Eu falo PAD, né? O processo administrativo PAD. e disciplinar. Sim. A gente estava falando de ação trabalhista. Só que, quando a gente pensa em PAD, eu vou dizer por mim. De todos os PADs que eu já participei, foram muitos, né? O Renato sabe disso. 10% eu acredito que realmente deveriam ter existido. De fato, o servidor... Os outros, tão completamente desnecessário, gastando dinheiro público, trazendo ali para a máquina pública um prejuízo imenso, Porque sendo você está movimentando ela. exatamente, sendo que ao mesmo tempo você tinha um monte de coisa para arrumar para não ter Sim. ação trabalhista. Eu acho que a administração pública, em todas as administrações públicas, é uma completa desordem. Eu acho que se hoje alguém me perguntar o que a administração pública precisa, não é de dinheiro, porque dinheiro tem, viu, galera? Mas é de planejamento Gerenciar melhor os recursos existentes. e os Mas próprios servidores, né? Mas aí, todos os âmbitos, nós teríamos que aumentar o tempo de um prefeito, de um governador, Aí entra naquilo. que é a questão da ideia. É. Entendeu? Porque, de novo, igual em Mirandópolis, que desde 2016, quando o prefeito encerrou o mandato, o prefeito que vieram posteriormente não terminaram o mandato. Teve gente que cumpriu meses. Mas exato. que no caso de corrupção? Inúmeras coisas. Probidade. Inúmeras coisas. Então, assim, aí vamos supor que, beleza, tem eleição agora em Mirandópolis, o prefeito fica lá os 4 anos, e depois na outra eleição
é um outro prefeito com outras ideias, então assim, é difícil, né? Mas não deveria, porque existem normas muito específicas que Exato. não deveriam se envolver politicamente. Eu entendo que não deveria ter o cunho político em algumas ações. Sim, A trabalhista é a Sem principal. É uma dúvida, dessas, sem gestão de dúvida. recursos humanos. Você tem, né, o estatuto, você tem a CLT e não tem. Sem dúvida. Você teria que cumprir aquilo que está determinado, aquilo que a lei questão prevê, legal, né? uma questão legal. Adicional, legalidade. adicional. O prefeito não poderia ter essa participação pessoal, porque isso ocasiona, né? Eu vou ser um pouco trabalhista, mas eu fui perito num processo no município onde tinha uma discussão política de repasse da prefeitura para Santa Casa. Ai, polêmica em Andradina isso. Problemaço, era a cidade vizinha, mas por birra, né, eles repassavam 250 mil reais, começaram a repassar 120 mil e no outro mês 50 mil. E aí começaram aquela guerra e perguntar, mas vocês não fazem a quantidade de atendimentos necessários em relação a isso. Aí eu fui nomeado perito. Lá era terceiro setor? Lá é terceiro setor. E aí eu demonstrei que eles não faziam os 250 mil de procedimento, eles faziam 320 mil reais. A mais, hein? E aí ficou demonstrado isso na perícia. Mas gerou um estresse Aí olha a loucura, né? E aí eles brigaram para retificar o valor da causa. Aí, enfim, foram condenados, já transitou em julgado, condenado a pagar a diferença do que não repassaram e um honorário sucumbencial sobre o valor da causa de 3 milhões e tarará. Enfim, olha o prejuízo causado para o município por um desmando de uma birra política. Exatamente. E isso a gente vê no Se você pensar no economicamente, para mim, ótimo eu ingressar com a ação. Eu ingresso. Todas. Mas não é o papel do sindicato. Não é, exato. Porque na verdade não Entendeu? deveria ser, né? Não, E vocês não se pegam deveria. fazendo isso. Mas é cultural isso, porque se você for ver o movimento sindical na história, você fala em greve, você fala em paralisações na frente do setor, tá? Fecha a rua, gritaria, advogados que sobem num palanque, gritam, esperam. Todo mundo criou, né, de Eles forma esperam, folclórica isso. Eles esperam isso. Eles esperam. Quando você negocia um pouco mais, quando você apenas judicializa, não participa de uma audiência, o servidor te taxa. Não, porque eu gosto daquele que vai gritar. Eu gosto daquele que vai arrebentar. Entendeu? Em Eu Mirandópolis, gosto daquele que faz o cerco. Esse é bom. Esse Exato. é bom. Muitos dos servidores que vão até lá o sindicato, às vezes eles nos passam a situação e eu falo, ó, desculpa, na minha opinião não dá, eu não vejo possibilidade. Eles ficam bravos. Eu falo, ó, procura aí uma segunda, uma terceira opinião, é igual quando a gente vai ao médico, você não fica, né, no primeiro diagnóstico, né, eu dou essa liberdade. Chegou já a meu conhecimento que alguns servidores falaram que eu era assim com o prefeito, porque o prefeito... Não, porque o prefeito, ele tinha sido presidente do sindicato, né? Lá, mais ou menos a mesma história. E por conta disso, eu não ajuizava a ação, sendo que foi o período que eu mais ajuizei a ação, né? Foi Então, mesmo. então começa a surgir essas teorias, né, que eles criam entre eles e... Mas e o que você tem desenvolvido é o papel do sindicato. Com certeza. Né? Não dá pra você ficar se aventurando. Até porque assim também, defender o servidor, o papel do sindicato, vamos lá, é defender o servidor, mas desde que o servidor tenha o direito. Sim. De forma alguma o sindicato apoia o servidor se ele faz algo errado. Essa é a política. Hoje em dia as pessoas procuram advogado, seja tanto da esfera pública quanto particular, da mesma forma que as pessoas procuram diagnóstico no Google. Tô errada? Sim. Eu vi no Google que eu tenho direito... Exato. Então assim, Exato. as pessoas elas já vão tão cheias do saber, e aí se depara com pessoas que vão trazer elas à realidade. Olha, isso que você está pedindo é exorbitante, não existe, você não tem direito a isso. Isso a gente também percebe, né, gente? Por mais que eu tô aqui falando que a administração pública é falha, eu posso falar isso com propriedade, mas o servidor também, às vezes, ele Também. exorbita Sim. daquilo que ele acredita, né? Com certeza. E eles têm, algumas categorias têm grupo de WhatsApp, né? Por exemplo, determinado cargo aí tem um grupo nacional de WhatsApp. Eu falo, gente, como é que isso é possível? Que eles ficam compartilhando notícias. Brinca. Sério? Aqui tem também. Eles ficam compartilhando notícias, jurisprudências e tal. Chega pra mim jurisprudência do país inteiro.
inteiro. Estão avançados. Eu falo. Sabe? Você não tem ideia, você não tem ideia da pressão que eu passo aqui. A pressão, responsabilidade. Mas hoje a facilidade absurdo, de acesso, absurdo. Exato, né? Hoje exato. tem muito acesso, né? Hoje é fácil você Foi o que ele conseguir falou, as pessoas O conseguem. cara olha o processo, aí tá lá, por exemplo, suspensão, tabela de feriado. Meu processo tá suspenso, doutor, o que aconteceu? Só tabela de feriado. Exato. Porque tudo é exato. público agora. Então assim, eles é o que o doutor disse. Nosso papel ali é brigar pelo direito. Se ele não tiver, por exemplo, eu falo muito processo administrativo porque, nossa, tem tanto caso de processo administrativo, mas muitos. E eu vejo Lá assim, também, eu- por incrível que pareça. tem servidor que não tem direito. O cara faltou, não justificou, não fez nada, e ele vai ao sindicato, ele é associado, nós vamos dar a defesa E técnica. ele quer porque quer que vocês revertem e Não, pronto. não, né? vamos ao judiciário, mas, Exato. pô, porque, sei lá, a minha filha ficava sempre doente e eu Ó, achava mas que ela ia ficar aí, doente de novo, já me você falou- precavia e faltava. você falou de uma coisa cultural, que eu acho que aí entra a parte... Vem um pouquinho do cultural da parte privada. A gente tem aquela falsa noção de que na parte privada o empregado sempre vence as demandas. É. Hoje E tem... aí o servidor vem com essa mesma... Você acha que isso influencia? Sim. Tem mudado isso, né? Eu digo reforma que a reforma trabalhista, né? trabalhista ela contribuiu muito para mudar esse Dá cenário. uma outra roupagem. Outra né? roupagem. Mas o porquê que tem essa visão? Porque, infelizmente, não só na administração pública, mas na instituição privada, existe muita falha. E a falha gera demandas e consequentemente, gera as condenações. Né? E isso tem. Eu assessoro bastante instituições privadas. Né? E a gente tem tido bons êxitos, mas com um trabalho preventivo. Né? E Mas por é isso mais que fácil eu lidar, fiz, né, por isso que eu fiz a pergunta, é possível essa relação? Existe uma intenção? Porque quando você pega uma empresa privada, que você mostra que se você caminhar pelo caminho A, você vai ter tal resultado, B, tal, você consegue, você tem mais facilidade. Né? Às vezes você fala, vou mandar um funcionário embora por justa causa. Não, eu vou perder. Não perde. Eu já ganhei causas de justa causa mantida mais com o cuidado, com a lei, né, nos apoiando. Então, tem muito disso. Eu ganho, tudo vou lá e ganho. Essa cultura A de cultura, dizer, né? mas quando é que você tem chance de ganhar? Quando você está fazendo um trabalho preventivo. Eu assessoro Que é o compliance, né? com compliance. Eu assessoro uma indústria que nós tínhamos 600 funcionários, nós chegamos a ter 380 ações trabalhistas. 600 funcionários, Metade dos funcionários 380. já praticamente. Hoje a empresa tem 32 ações trabalhistas, mas foi um trabalho de compliance, a gente começou a trabalhar os pontos deficientes, né? E é a dificuldade na administração pública. Não tem como. Eu acho que não vai. Eu acho que É difícil, é utopia. né? A gente Eu pensar assim, Eu nisso. também penso. algumas coisas vai ter que Sim, mudar. Eu espero, eu confio muito, né? Principalmente na parte de saúde, que vai mudar com o e-social com algumas obrigações. É verdade. Eu espero. Por quê? Porque não existe uma fiscalização tão aperfeiçoada em cima das obrigações que recaem sobre os municípios, sobre a entidade Hoje pública. o Tribunal de Contas tem pegado mais no pé. Mas agora vai pegar mais. Por quê? No e-social, você vai demonstrar todo o histórico, né? Então você vai ter que cadastrar todo o programa, desde o início que a gente falou de laudo. Aham. Nós vamos ter que ter os exames demonstrados, os afastamentos. Então, eu entendo que vai começar a ter mais informações, até para o Tribunal de Contas, até para o Ministério Público do Sim. Trabalho, fiscalizar os municípios que hoje é falho. Né? Então, você vê, lá, vou usar o case de Andradina, nós chegamos lá e eles não faziam, ficaram 1 ano sem uma empresa de saúde ocupacional e quem fazia os exames médicos lá era um próprio servidor. Meu pai. Nossa. E ele É mais fazia... arcaico. Que aberração. Eles ficaram 1 ano, então eles faziam lá, mas sem embasamento de exame nenhum. Mas a gente começou a ter exame. Agora Faz Você também, vai pouco pegar tempo, um exemplo lá, um coveiro. Uhum. Né? Ele tem alguns
alguns exames que você precisa ver, não só na admissão, mas em todo o periódico onde você precisa acompanhar, se, né? Porque ele tem presença de agente biológico, tem a questão. Então, e a gente vê que ainda é precário isso. Eu acho que em 2024 a gente ainda se depara com muita coisa ruim dentro da administração pública, e o que gera pra gente eu falo que é aberração, é você perceber que o próprio poder público não conseguiu ver ainda que ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Sim. Então, assim, a gente tem uma fiscalização e é a mesma coisa que nada, entendeu? Então, isso que me preocupa. Tem alguma coisa, eu vou dizer porque eu falo que é uma situação que pra mim foi muito polêmica. Tem alguma coisa que vocês já atuaram, que pra vocês guardam até hoje como algo muito polêmico? Sem dúvida, várias. Me fala um exemplo que pra você, assim, foi bem polêmico. Uma situação. Olha, pelo jeito tem um monte. Não, é pesado. Não, é que eu tô pensando em como falar isso. Bem pesada. Membro de uma comissão, tá? Julgadora. Ele tocou todo o processo, tá? E ele viu o acusado por várias vezes, tá? Eu percebi certa parcialidade dele. Isso é muito comum. Não, mas calma. O servidor acusado veio falar pra mim que já tinha tido relações sexuais com ele. Ai, é complicado. E ou seja, o ele mesmo servidor deveria ter se declarado, era né? casado. Então foi uma situação que pra você marcou. Nossa, Você viu o processo administrativo. Porque eu podia acabar com a vida do cara, não fiz isso. A melhor saída foi ter conversado depois. Situação complicada. Tive um caso que inclusive foi até foi em Mirandópolis que o servidor ficou escondido. Esse servidor, ele sofreu um processo administrativo por falta, certo? E faltou muito, mas era um servidor que não fazia isso, tá? Depois de um tempo ele se apresentou para mim, processo, tô sofrendo processo tal, eu falei, mas o que justifica? Cara, o negócio é o seguinte, eu conheci uma mulher, tá? Um pouco mais nova do que eu, saí algumas vezes com ela. Depois de ter saído com ela algumas vezes, eu comecei a receber ligações, fotos tiradas minha com ela, lanchonete, entrada de motel, na minha casa. Aí depois passou para a situação em que os carros ficavam parando, carros com placas de São Paulo. Resumo, essa mulher era namorada de um cara do PCC. Ah, por isso que foi parar em Mirandópolis. Tá? Não, então. E ele estava preso. Tá? Não, mas ele não Mas tava isso preso chegou até o sindicato? Não, ele contou. Ele não estava preso em Mirandópolis. O meu cliente se escondeu no matagal de Mirandópolis por quase 40 dias. Que é o prazo em que ele faltou. Ele só saiu do matagal. E aí tiveram a abertura do PAD. Isso. Tá. Ele só saiu do matagal porque o irmão dele conhecia alguém que estava preso E pagou essa dívida de uma outra forma, sabe Deus como. Mas aí teve esse PAD e você teve que apresentar Sim, toda a defesa. mas ele foi absolvido. Ele foi absolvido. Que bom que a administração pública foi E a compreensível. menina, a avó, me contou que um dia um carro com placa de São Paulo pegou ela, levou e ela nunca mais apareceu. Misericórdia. Mas enfim, você, tem alguma coisa polêmica? Olha, desse nível não. Horroroso assim. Não. Tem um PAD de um determinado servidor, né, que eu fiz a defesa. Enfim, aconteceu uma situação chata lá entre dois servidores, assim, até fico meio constrangido de falar, obviamente, né, não vou citar nome nem detalhes, assim, mas de fato algo muito, muito constrangedor, assim, teve esse PAD que eu me lembro agora, sabe? Que foi algo que... que foi mais impactante, assim, pra mim, envolvendo dois servidores, uma situação muito chata, sabe?
muito chata mesmo, e enfim, mas nada além disso. Eu acho que eu sou Nada- mais falando- lúdica, né? Porque pra mim, assim, o que de ações, coisas trabalhistas que mais me marcaram foi o desvio de função. Quando a gente teve uma ação, aí eu percebi que praticamente toda a administração pública estava desviada. Eu lembro que o valor da ação era de 4 milhões e aquilo me marcou muito. Foi quando eu Que o percebi TAC? que o desvio era muito grande. Então, assim, é como se num setor inteiro, praticamente ninguém exercesse o seu cargo efetivo. Então, para mim, que sou concurseira, aquilo para mim me marcou muito. Foi do TAC, lá do que MP? teve até um termo de Tá. ajustamento de conduta. E eu acho que isso deveria ser levado, abrir uma discussão maior entre os municípios, porque o que percebe-se é que isso é Comum. comum nos municípios. Né? E falta, eu acho que nós temos que levantar algumas discussões, né? Porque demonstrando o porquê, os caminhos para que a administração melhore, eu acho que é um papel nosso. E o desvio, ele gera improbidade. Então, é um negócio que me marcou muito. Eu acho que, então, é isso que é importante demonstrar para os prefeitos. E eu acho que algumas outras condenações também deveriam ser incluídas como improbidade ou responsabilidade. Porque hoje é muito fácil. Eu condeno, o prefeito gera uma dívida milionária, a atual gestão para outra gestão e não tem E teve a alteração da responsabilidade. lei de improbidade, você tem que provar o elemento subjetivo que é o dolo, então você tem que provar que aquele prefeito Então, fez porque realmente por isso, queria fazer. é por isso que difere um pouco da administração privada, porque na administração privada, quem vai ter que pagar a conta é os empresários. Não tem outro E caminho. ali o prefeito fica Agora, mais, no prefeito, e aí? Né? Joga para outra administração. E vai um jogando, isso é Né? verdade. E aí, enquanto não julgou, teoricamente, aquilo não tem que estar reconhecido nas suas demonstrações contábeis, né? Isso não vai Sim. impactar as suas contas públicas. Sim. Porque se eu criar uma lei, né? Em outro caso, eu fui um perito onde o juiz ele deu uma sentença de 120 laudas, explicando por que a lei criada lá no município era inconstitucional. Mas olha o tamanho, aquela situação que também tinha desvio e criaram níveis de cargos lá inconstitucionais, Isso que mais tem. gerou uma ação milionária. E aí, o prefeito, acabou. O prefeito que gerou essa lei, não está lá mais. Mas é o doutor João vai jogando pro Alguns outro. até já faleceram, né, Aham. prefeitos anteriores, e ficou a conta para ser paga agora. Então, E quem paga a conta? é os munícipes. É os munícipes. É a população que acaba deixando de ter saúde, de ter uma educação melhor. Ou, eu sempre penso, é um recurso de trabalho, poderia estar voltado ao próprio servidor. Aham. Né? E eu sempre falo, não só em forma de salário, mas em forma de qualidade de Claro. vida, em forma de Exatamente. capacitação, de motivação. Eu sempre falo isso nas reuniões. Se você quer que o servidor público preste bem um serviço, você tem que dar para ele todas as ferramentas. E qualquer ferramenta, além do físico dele, né, o computador, treinamento. é um treinamento, é a capacitação. Eu acho que é importante, né? Eu tenho certeza, é importante essa discussão que nós estamos tendo hoje para as pessoas que assistirem nosso podcast, assistirem esses debates, para levantar, começar a mudar isso aí. Porque muita gente fala, mas a administração é isso, mas o governo é isso, mas o político é isso. Mas e aí, o que nós vamos Nós não fazemos nada. fazer para só mudar? reclama. Sim, É. mas em cima disso que vocês comentaram agora, olha, vários servidores já foram ao sindicato, perguntam assim, isso aqui é minha atribuição? Eu tenho que fazer isso aqui? Não sabe. Eu tenho que fazer isso aqui? Mas isso aqui, sabe? Não sei o quê. Então, assim, eles não sabem. Aí, o que gera essa dúvida neles? O superior fala, você vai ter que fazer isso aqui. Aí... E ele fica, será? Exato. Então, assim, isso demonstra que... Isso era fácil, você vai montar uma descrição de cargos, né? Você determinar quais são as funções, as suas tarefas, você resolvia esse problema. É claro né? que aí também acaba esbarrando na questão da falta de funcionários também, né? Nossa, Que isso Quando também você vê, ele faz papel de 5, 3 funcionários. Exato. E eu acho que, além disso, a falta de capacitação. É o maior. Infelizmente, muitos funcionários... Todo podcast eu falo a mesma coisa, que o servidor, ele capacitação. entra na administração pública e ele não sabe nem Não, o que ele tem que não fazer. sabe. Não, e não é por isso que muitas vezes você olha os probatórios, sei lá, daqui pelo menos são 14 critérios. Apenas 3 são objetivos. O resto completamente subjetivo. Mas é muito arcaico. Por exemplo, a urbanidade. Isso é muito próximo ao estatuto, naquilo que se refere ao PAD. Uhum. É algo muito subjetivo,
E aí dá espaço para quem gosta de processar, quem gosta de reprovar em estágio probatório, quem de fato Dá não abertura, vai com né? a cara do servidor colocar, Não, isso acontece muito. tá? Então, Aquele superior hierárquico fala, o eu que não gosto acontece? dele. Nós estávamos falando, vocês falaram para mim em relação à administração. Vou falar para você com relação aos administrativos da gestão anterior, tá? Antes da primeira gestão atual para hoje. Como eu faço quase todos, eu te garanto, houve um aumento de mais de 300% de procedimentos administrativos aqui, tá? Então, você erra na estrutura, que é como ele disse, Uhum. erra e não passar direito para o servidor aquilo que ele tem que fazer, isso vai ensejando ele a ser deficitário, É, quando a gente e abre vê... um processo. Tá? Então, aqui houve o quê? Sempre houve funcionário que dava balão com falta. Vai do que como você vai mudar essa cultura. A atual administração escolheu mudar essa cultura de uma forma radical. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Para eliminar grandes casos, Vai abrir vários eu vou abrir vários para o servidor entender que se ele fizer, ele vai ser processado. E aqui, mudar a cultura, né? é independente do cargo. Tem procedimento, muitos contra procurador, contra o engenheiro, contra não sei quem. A gente fica sabendo, é Tá? polêmica aqui. Então, Mas não assim, é ó, a questão do cargo. Pra você, né, até pra gente já finalizar, Uhum. você acha que, na sua opinião, o que seria a grande virada de chave da administração pública para diminuir as demandas trabalhistas? Esse comportamento, mudar esse comportamento? Melhorar o diálogo, entender que Entre o servidor e a administração. ouvir mais o jurídico dela. Da ouvir própria administração. Da própria administração. Olha, maravilhoso. Ouvir o jurídico da própria administração. Que Se ela ouvisse mais o são jurídico, profissionais técnicos. tá? É o Que cara ele que trazia, é técnico, né? tá? O cara que é bom em licitação, o cara que faz a parte trabalhista, a pasta funcional. Nós temos um fundo de complementação aqui, tá? Esse fundo, ele é facultativo. E aí nós começamos a entrar com um monte de ações. Aí a prefeitura chamou, vou ficar perdendo isso aí. Aí reconheceu, mas demora muito. Precisou muitas ações para... Poderia ter tratado antes, né? E ser menos político. Acho que isso aí é ótimo. Tá? E ouvir mais o jurídico dele. Ótimo. O jurídico de estudo com relação aos... deixa para o jurídico ouvir a parte técnica da administração. Não, eu que sou jurídico já adorei isso daí. Tá? Leva para o jurídico posiciona. E você, Renato, o que você acha assim que seria uma grande virada de chave para diminuir essas ações trabalhistas? Diálogo. Diálogo entre jurídico da prefeitura, jurídico do sindicato, porque você, como procurador do município, você sabe onde que entra. Exatamente, né? Então, o chefe do executivo, como o doutor disse, teria que ouvir. Sim. É como se fosse uma estratégia de guerra. Você sabe que, né? Você sabe onde que o município mais apanha. Então, prefeito, a equipe toda, é isso aqui, tem que corrigir isso, né? E passar os pontos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é difícil, né, Ana? Porque, por exemplo, em Mirandópolis, tem muita falta de funcionário que geram os desvios. Aí tem que criar os cargos. E se também o prefeito não tiver uma boa relação com o legislativo... precisa ter um ato de coalizão. Dentro aí dos limites exatamente, não aprova. Então, assim, é muita coisa envolvida, né? Você acha que um dia a administração pública consegue chegar num mundo ideal muito parecido com a iniciativa privada? Eu espero que sim. Eu também. Mas eu acho que precisa ter uma reforma administrativa. Reforma administrativa é muito que é importantíssimo. Né? Eu acho que isso é a base, né? Na verdade, eu sempre falo que o Brasil ele é muito deficiente na base. E aí tudo tem que ser remendado em lei. Né? Então cria uma lei para remendar a base. O país do puxadinho, né? Infelizmente, né? Nós estamos vivendo isso no tributário agora, mas precisa ter uma reforma administrativa e além. Né? Os prefeitos têm que deixarem de ser
mais políticos e serem mais pouco mais gestores. É uma questão né? estrutural. A gente nós não percebe vamos- a ausência de gestão. Se tivesse gestão, eu tenho certeza que muitos desses Muita. problemas que nós discutimos hoje seriam menores, né, e seriam menos perceptíveis do que Sim. o que acontecem Exatamente. hoje, né, Não, infelizmente. E para finalizar, eu vou até parabenizar os servidores públicos efetivos, porque se hoje tem alguém que faz gestão dentro da administração São os- pública, são eles, tá? Sim. Nós da EFES agradecemos a presença de vocês, tá? Vocês que estão nos assistindo, segue nas redes sociais, no YouTube, né? Depois a gente vai postar as redes sociais aqui dos nossos convidados também. Já entenderam, né? Se forem contratar eles, se forem até o sindicato, vão com ideias boas. Muito obrigada pela disposição. Pra gente, sim, foi muito enriquecedor. Eu Obrigada. agradeço Eu agradeço muito também. a oportunidade. Muito obrigado. Foi um Nós prazer. agradecemos. Prazer. E esperamos que esses outros diálogos, né, novos diálogos, sejam feitos, né, para que a gente possa chegar a uma gestão Mais esperada, ideal. Obrigada, gente. Imagina, Tchau, que isso. gente. Tchau, tchau. Pronto. Passou rápido.